Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. E hoje, pessoal, trago para vocês um tema bastante importante. Quero falar com vocês um pouco sobre ateísmo e por que não podemos considerar um ateu como sendo um sábio, como sendo um filósofo. Talvez possamos até, com certeza, podemos considerar um ateu como sendo talvez um estudioso. Mas outros títulos, como um grande filósofo, coisa do tipo, não seriam bem colocados para se referir a um ateu. E eu vou explicar a vocês por quê. Eu acho que eu já tinha falado a respeito disso um pouco no outro canal, no Estudando a Bíblia. Canal esse que passou por vários altos e baixos, pessoas que vieram do Estudando a Bíblia, acredito que se lembram, né, de muitos períodos que teve uma parada muito grande, e esse está sendo um deles. Mas eu acredito que aquele projeto não seja um projeto que deva ser encerrado, pelo menos não agora. Posteriormente nós vamos voltar com vídeos no Estudando a Bíblia. A questão, pessoal, aqui é a seguinte. Nunca houve, na história da humanidade, nenhuma civilização ateística. Todas as civilizações foram fundadas sob uma cosmovisão, e essa cosmovisão sempre foi uma cosmovisão religiosa. Também, outra coisa que temos que analisar é que grandes figuras ao longo da humanidade, pessoas que foram extremamente importantes para o desenvolvimento do conhecimento, para o desenvolvimento da nossa cultura, podemos aqui citar os clássicos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Podemos citar mais o quê? Blaise Pascal. Podemos citar Leibniz. Podemos citar... Cara, Newton também Newton também era uma figura muito religiosa. Inclusive outras figuras, como Mendel também foi uma figura religiosa. O próprio Galileu Galilei também não era uma pessoa, não era um homem ateu. Ou seja, nós estamos aqui lidando com que a religião em si, a religião, tomando assim um termo bem genérico, né? A religião é uma coisa que todas as civilizações no mundo aceitam, todas as civilizações do mundo aceitam, todas as civilizações do mundo foram fundadas sobre a religião, e figuras extremamente importantes, e diga-se de passagem, homens que são muito mais inteligentes, que foram muito mais inteligentes do que os seus coetâneos, e extremamente mais inteligentes do que a maioria das pessoas atualmente, eram pessoas religiosas. Então, se a pessoa ela me vem com uma outra explicação, não, que a visão religiosa ela não é uma visão correta, nós deveríamos aceitar uma outra explicação, uma explicação diferente, a pessoa ela está me propondo que essa explicação dela é uma explicação melhor. Diga-se de passagem, é isso que a pessoa está propondo. Então ela vai ter que se explicar por que é que, diante de toda a nossa cultura, diante de todas as pessoas, né, de todo o rol dos grandes sábios, por que a explicação dele é melhor do que a explicação de todo mundo? Só que essa explicação, ela já parte de vários problemas. Primeiramente, né, tem que negar algumas leis científicas. Leis científicas como a lei da entropia e a lei da biogênese. Você tá me dizendo então que ao invés dos organismos mais complexos irem sempre se simplificando conforme o tempo vai passando, que essa seria a tendência natural, você está me dizendo que não, que nós podemos partir de estruturas mais simples, e essas estruturas ao longo do tempo elas vão se tornando cada vez mais complexas. Outra coisa também seria você dizer que aquilo que não é vivo pode gerar uma coisa viva. Seria um retrocesso muito grande dentro do saber científico. Estaria dizendo, por exemplo, que Pasteur estava errado nas suas pesquisas, nas suas conclusões, ou no mínimo, que as descobertas dele foram descobertas que estão restritas a um campo muito pequeno da realidade, e que se nós elevarmos a observação, né, a análise a um nível maior, ou a um nível que o abrange, podemos tirar outras conclusões. Mas, primeiramente, você já parte já de que, pelo menos essas duas leis, a pessoa está no mínimo contestando. Talvez não refutando, não propondo que elas sejam leis incorretas, mas talvez propondo que sejam leis que estejam restritas a um campo pequeno da realidade, que são válidas, sim, mas dentro de suas limitações. Mas aí a gente chega em outros problemas. Da onde foi que surgiu o universo, por exemplo? Como é que toda a complexidade do universo ela pode ter passado a existir? O que poderia ter causado isso?
Bem, algumas pessoas poderiam dizer que isso foi causado por 4 forças fundamentais da natureza, que são a força nuclear forte, força nuclear fraca, força gravitacional e... Espera só um instante aqui, deixa eu ver minha cola. E a força eletromagnética. Mas aí nós temos alguns problemas. Pessoal, eu falei aqui da minha colinha. Na verdade, isso daqui foi uma série de anotações que eu havia feito em estudos anteriores e eu acabei consultando elas aqui rapidamente antes de fazer esse vídeo. Mas eu faço esses vídeos e dá pra perceber que eu faço esses vídeos sem roteiro, né? Pessoal, essas forças, elas são forças que atuam entre objetos existentes. Então, vamos pegar, por exemplo, a força gravitacional. Objetos de massa maior atraem objetos de massa menores. A força eletromagnética também são interações entre objetos que têm cargas diferentes ou cargas iguais. Então, assim, o que nós estamos dizendo? Que para que essas forças, elas existam, inclusive para que elas existam, para que elas possam atuar, é necessário que haja universos, que hajam objetos existentes em ato. Então, se antes da criação do universo, pelo menos do universo como nós conhecemos, já haviam essas 4 forças, e essas forças estavam atuando e foram elas que geraram o nosso universo, e são elas que estão causando movimento no nosso universo, bem, então você está querendo me dizer, então, que havia um universo pré-existente. Note, por exemplo, quando nós analisamos culturas antigas, culturas politeístas, como por exemplo, vamos tomar por exemplo a cultura grega. Você havia ali os deuses e pelo menos havia o Olimpo, onde esses deuses habitavam. E havia todo um universo pré-existente onde eles poderiam atuar. E se eles fossem gerar alguma coisa, se eles fossem fazer alguma coisa, seria a partir desse universo pré-existente. Então, quando a pessoa ela afirma isso, que toda a complexidade do universo ela foi gerada a partir dessas 4 forças fundamentais, ela está voltando para uma cosmovisão antiga, uma cosmovisão também religiosa e uma cosmovisão que não explica, que ela é insuficiente para explicar uma série de coisas que existem no nosso universo, principalmente, cara, como é que pode o nosso universo ter uma origem? Porque se você está me dizendo que o nosso universo, pelo menos como nós conhecemos, ele teve essa origem, né, a partir de um universo pré-existente, parece que nós estamos falando aqui de um universo dos quadrinhos da Marvel. Essas 4 forças começaram a atuar e então foram gerando todo esse universo como nós conhecemos hoje, com toda a sua complexidade. Da onde é que esse universo pré-existente surgiu? Será possível isso, cara? É por causa disso que algumas pessoas definiam o ateísmo como sendo a esperança de você dizer o seguinte, que o nada, para o nada, pegou esse mesmo nada e a partir do nada gerou tudo. Não é uma coisa, cara, que parece contradizer a realidade e realmente a contradiz. Se nós pararmos para pensar, cara, pela explicação dos antigos, né, que uma coisa que é em potência, para que ela venha a existir em ato, é preciso que outra coisa que existe em ato gere esse movimento. Ou seja, o que seria o movimento? Aqui eu estou tomando movimento no sentido aristotélico. É toda passagem de potência para ato. Ponto. Toda passagem de potência para o ato. Então, se eu digo, por exemplo, né, eu estou segurando aqui esse caderno. Se esse caderno ele está aqui em cima, sobre a minha mão, e se ele cai, ele caiu porque eu o soltei. Porque eu, que sou um ser existente em ato, deliberadamente soltei esse caderno. Se não houvesse um ser pré-existente, um ser existente em ato, que tomasse essa ação de primeiro segurar o caderno e depois de soltá-lo, esse movimento seria impossível. Então, faz-se mister que todas as coisas elas tenham, e nós fomos analisar o universo inteiro, tudo no universo funciona assim, tudo teve um começo. Cara, faz-se mister que todas as coisas, para que elas possam existir, seja necessário que haja um ser anterior a eles, um ser existente em ato,
que traga essa possibilidade de um outro ser existir à tona, para que haja essa atualização dentro da realidade. É só você pensar, por exemplo, cara, se eu, Guilherme Góes, estou aqui, eu estou aqui porque antes de mim veio o meu pai e a minha mãe, e antes dos meus pais vieram os meus avós, e antes deles os meus bisavós, e assim sucessivamente. Só que se nós formos levar isso para o nível do universo, nós vamos entrar em um ciclo infinito, porque se nós pararmos para pensar, por exemplo, quem gerou o nosso universo? Nosso universo pode ter sido gerado por 4 forças fundamentais que agiram sobre um universo pré-existente. Ok, e quem gerou esse outro universo? E isso, se isso for um infinito, nós estamos entrando dentro de um ciclo que não se sustenta. Ou seja, é necessário que exista algo em ato que não é movido por nada, e aqui nós estamos já entrando bastante dentro da explicação de Aristóteles, que não é movido por nada, entretanto que gera todo o movimento dentro do nosso universo e que acaba gerando todas as coisas. Só isso já é uma explicação que é suficiente por si. Uma explicação que é suficiente por si. Alguma pessoa poderia argumentar, por exemplo, e talvez essa seja uma argumentação mais elevada, e eu acredito realmente que é uma argumentação mais elevada, porque que o cristianismo, então, seria a doutrina correta, né? Por que o cristianismo e não qualquer outra religião? E aí, bem, novamente a gente vem para aquele mesmo princípio. A nossa civilização ela foi fundada sobre bases cristãs. A maioria dos grandes pensadores da nossa cultura, de toda a nossa cultura, desde o começo dela até agora, eram e são cristãos. Se você está me dizendo que essas pessoas podem estar erradas, você tem algum motivo para isso. Se você está me dizendo, e se você me propõe alguma explicação que não seja essa, que não seja cristã, então você também está me propondo que essa explicação ela é melhor do que a explicação cristã. Ou seja, aí nós vamos aqui entrar em outros problemas. Primeiramente, cara, em que é que se funda a fé cristã? Ela se funda na pessoa de Cristo. Se funda na pessoa de Cristo. Então, o que é que todo cristão acredita, independente da seita, né? Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo era, primeiramente, que ele era um ser divino, que veio em carne, ele é Deus, que encarnou, nasceu a partir de uma virgem, ele cumpriu um período aqui na Terra, ele viveu aqui na Terra durante 30 anos, depois ele foi crucificado e ressuscitou 3 dias depois. É basicamente isso. Olha, para a pessoa refutar isso daí, ela vai ter que, primeiramente, explicar como que 3.000 anos antes, até 3.000 anos antes, né, dentro desse período inteiro, várias pessoas em locais diferentes, separados pelo tempo e pelo espaço, profetizaram várias coisas a respeito de alguém que queria vir em um futuro e que essa pessoa iria trazer a salvação para a humanidade, e deram várias características a essa pessoa. Como que Cristo pôde nascer e cumprir perfeitamente a descrição que foi dada por esses profetas? Aí você tá me dizendo, então, cara, só para isso daí acontecer já seria um milagre até maior do que ressuscitar. Já seria um milagre até maior do que ressuscitar. Note que o fato de Jesus Cristo ter existido, isso é uma coisa, cara, nós temos muito mais provas de que Jesus Cristo realmente existiu do que temos provas da existência de Sócrates. Entretanto, todo mundo aceita que Sócrates foi uma pessoa que existiu de fato. Eu posso trazer para vocês, inclusive aqui, né, uma amostra de um documento histórico, escrito por Tácito, que era um historiador romano, inclusive inimigo da fé cristã. Dizia o seguinte, Nero infligiu as mais cruéis punições aos delinquentes, um grupo odiado por suas abominações, popularmente conhecidos pelo nome de cristãos. O termo cristão teve sua origem em Cristo, que durante o governo de Tibério foi executado pelo procurador Pôncio Pilatos. A repreensão momentânea desses perniciosos equívocos
ressurgia não apenas na Judéia, onde essa enfermidade teve origem, mas também na cidade de Roma, onde todas as atrocidades e infâmias convergem e se tornam populares. Esse trecho aqui é um trecho extremamente importante, que foi escrito por Tácito, e a gente vê aqui como é que ele se refere, né, aos cristãos, a equívocos, a enfermidade, pernicioso, todos esses adjetivos extremamente carinhosos que ele utilizou para se referir aos cristãos. E ele coloca aí que o termo cristão teve origem em Cristo, que foi uma pessoa que foi executada sob Pôncio Pilatos. Então, nossa, isso é apenas um dos argumentos que eu posso estar trazendo aqui para vocês sobre a historicidade de Cristo. Mas aí, uma pessoa surgiu do nada, um simples comedor de peixe controlado, como qualquer um de nós, e que por uma coincidência milagrosa cumpria perfeitamente tudo aquilo que foi descrito pelos profetas. E aí, depois disso, ainda tem mais alguns problemas. Primeiro que a história bíblica nos conta que Jesus Cristo operou vários milagres. Jesus Cristo operou vários milagres. Ele era um homem famoso. A Bíblia nos conta que se reuniam multidões para ouvi-lo pregar, e multidões ouviram, não apenas durante as suas pregações, né, durante a sua caminhada, antes de ter sido executado, antes de ter sido crucificado, mas também o viram depois de ressurreto. Enquanto isso, ele ainda operava muitos milagres. Cara, se a gente for ver, por exemplo, o livro de Lucas, dá nome de políticos, da descrição geográfica, cara, fato que se tudo isso tivesse sido mentira, seria muito fácil de desmascarar. Seria muito fácil de desmascarar. Era só chegar no local e perguntar se realmente essa pessoa existiu, se realmente aconteceu do jeito que aconteceu, se foram tantas testemunhas. Olha, se foram tantas testemunhas assim, nossa, alguma pessoa deveria ter visto que aquilo não foi exatamente do jeito que aconteceu, a não ser que por outro milagre, todas as pessoas não tivessem sido ludibriadas de alguma forma. Você teve que, sei lá, por exemplo, combinar com um leproso de que ele iria fingir que ele estava leproso. E é um negócio que, cara, seria notório para todo mundo que aquela pessoa realmente estava enferma, de que ele seria curado ali na hora, né? Ou seria curado, ou então que ele foi curado por pensamento positivo. Meu Deus do céu, se a pessoa está me dizendo então que um pensamento positivo é capaz de curar uma doença assim, eu nunca vi pensamento positivo curar sequer uma gripe. Então você descobriu uma panaceia. Você poderia dizer, por exemplo, que o pensamento positivo poderia curar alguma pessoa do câncer, poderia curar alguma pessoa de raiva, que é uma doença que, se não for tratada, né, antes pode levar a pessoa, com certeza vai levar a pessoa à morte. Então, é uma coisa assim, cara, é uma loucura, é um negócio que não faz o menor sentido. Enquanto a ressurreição de Jesus Cristo, que é algo importante para a fé cristã, algumas pessoas dizem que os discípulos sumiram com o corpo de Cristo. Tem um monte de explicação mirabolante a respeito do que pode ter acontecido com o corpo de Jesus Cristo. Cara, fato é, se os discípulos sumiram com o corpo de Jesus Cristo, eles o fizeram para a sua própria desgraça. Porque, ao afirmar que Jesus Cristo ressuscitou, o que aconteceu com os discípulos? Suas famílias foram destruídas. Primeiro que eles foram dispersos, né? Acabaram sendo perseguidos, não tinha mais um canto certo onde dormir, porque qualquer lugar era perigoso para eles. Suas famílias foram destruídas, todos eles foram brutalmente assassinados. Então, assim, é outra coisa também que não faz sentido. Por que alguém iria mentir, ia contar uma mentira assim tão grande para a sua própria ruína? Eu, por exemplo, eu acho, cara, mais fácil acreditar que um homem ressurgiu dos mortos do que acreditar que todos esses milagres, desde as profecias se cumprirem nesse homem, desde os milagres que ele operou diante de multidões, desde a ressurreição que teria sido forjada também, né? Todas essas coincidências aí, que são coincidências fenomenais, que nunca aconteceram com nenhuma outra pessoa, acontecerem com esse único indivíduo. Eu acho mais fácil alguém ressuscitar. Cara, meu Deus do céu. Primeiro que tudo aquilo que os profetas disseram já era objeto de fé, né? Primeiro que eu tenho que dizer primeiro que tudo aquilo que os profetas disseram era objeto de fé. Que eles não estavam profetizando, não estavam falando nada a respeito da realidade, mas estavam falando apenas sobre as suas crendices. Não diga assim, cara. Toda a técnica de publicidade ela foi criada a partir do século XIX. E ainda assim,
As técnicas de publicidade, cara, muitas publicidades ao longo da história falharam. E aí você quer, cara, para que tudo isso aí pudesse, né? Não vamos criar aqui uma mentira gigantesca, manipular fatos históricos, de criar provas pelo mundo todo. Nós vamos aqui inventar toda uma história e vamos botar tanta propaganda nas pessoas que elas vão acreditar nessa nossa história aqui. Então tu tá me querendo que eu acredite que antes da técnica de publicidade ser inventada, havia uma técnica de publicidade implícita, que funcionava muito melhor do que a atual e que criou, né, os profetas, que criou todas as provas espalhadas pelo mundo inteiro. Meu Deus do céu, você estava esperando de mim muito mais fé do que Jesus Cristo. Então, cara, se eu fosse você, só por essa explicação aqui, eu já deixaria um like no vídeo, já deixaria um comentário a respeito do que você está achando. Se por acaso tu consegue, né, refutar tudo aquilo que eu falei, pode despejar nos comentários também. Nós vamos ler, nós vamos analisar o seu comentário. Enfim. E outra coisa, cara. Por que eu tô dizendo que não é possível, não faz sentido, não tem coerência você colocar títulos como sábio ou filósofo a um ateu? É porque é o seguinte, essa pessoa, para fazer isso, ela tá tendo que olhar para a realidade, olhar para toda a nossa tradição, ela vai ter que observar tudo isso. E ela vai ter que negar coisas que são autoevidentes. Isso não é exatamente o oposto do que um filósofo deveria fazer? A contemplação, a filosofia, cara, parte da contemplação da realidade e do amor pelo conhecimento. Não é à toa que os grandes filósofos do passado, todos eles, os que não eram cristãos, e muitos não eram cristãos porque não tiveram contato com a fé cristã, tinham uma visão profundamente religiosa. Todos eles, todos os grandes filósofos do passado tinham uma visão profundamente religiosa. Sem nenhuma exceção. Desde do nosso pai da filosofia, o Sócrates, até os pré-socráticos também. Apesar de que, né, eles acabaram fundando suas próprias doutrinas, mas eles fundaram suas próprias doutrinas dentro de observações que eles fizeram a partir da realidade e chegaram em uma série de conclusões, algumas muito parecidas com as conclusões que nos são apresentadas pelo cristianismo, outras que teriam sido muito diferentes se essas pessoas tivessem tido o contato com a revelação divina como os judeus tiveram. É por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, sendo um erudito como ele era, sendo uma pessoa tão inteligente como ele era, um conhecedor tanto da lei judaica, da lei mosaica, quanto da cultura greco-romana, ao chegar em Atenas, ele afirmou categoricamente: eu estou trazendo para vocês a explicação, eu estou trazendo luz para aquilo que os antigos já diziam. E ele começou a falar, começou a pregar para os gregos a partir da cultura grega, a partir dos poemas gregos, a partir da filosofia grega. Ele começou a pregar a partir disso e mostrar assim: olha, o que eu estou trazendo aqui para vocês é a revelação, é a luz daquilo que os antigos já pregavam, daquilo que os seus predecessores já diziam. De modo que a postura do ateu, ela é uma postura de uma pessoa que ela está se rebelando contra a realidade. É a postura de uma pessoa que ela está negando a realidade. Cara, eu acredito assim, né? Pode ser que exista. E eu realmente não acredito que isso seja algo impossível. Eu acho que realmente pode ser que muitos ateus sejam pessoas sinceras e que sejam pessoas que têm uma série de dúvidas e que, por não terem contato com informações suficientes, acabam por não considerar que a crença em uma religião específica seja algo verossímil. Entretanto, primeiramente que eu nunca conheci esse tipo de ateu, e segundo que todo ateu que eu conheci, eram pessoas que tiveram algum problema na sua vida ou que gostam de fazer umas coisinhas assim que não são muito convenientes. E aí,
num primeiro caso, a pessoa que teve algum problema na sua vida, se acha, aquela pessoa que está presa na quarta camada da personalidade, segundo a teoria do professor Olavo de Carvalho, se acha uma pessoa merecedora de todo o afeto do mundo, se acha uma pessoa merecedora de todas as benesses, ela começa a negar Deus como uma espécie de vingança. Dizer assim, não, se uma coisa ruim aconteceu comigo e eu não posso culpar fulano, eu não posso culpar Deltrano, eu não posso culpar, não posso culpar nenhum ser humano, eu vou culpar Deus. E aí, culpando a Deus, como eu não consigo atingir a Deus, eu vou negar a existência dele. Eu já vi, cara, inclusive, já vi uma dessas pessoas dizer assim, eu não acredito em Deus porque ele foi muito ruim comigo. Eu já vi esse tipo de coisa acontecer. E a maioria dos ateus que eu conheci eram ateus assim. Já conheci ateu também, que é a pessoa assim, que não é uma pessoa ruim, mas gosta de fazer umas coisinhas ali que não são convenientes, e aí nega a Deus por quê? Não é porque não tenha fé. Porque se essa pessoa ela tá passando por algum problema, ela tem a cara de pau de fazer uma oração, de procurar a ajuda de um pastor, de um padre. Mas ela diz que ela não acredita em Deus porque ela enxerga em Deus uma figura que aponta que aquilo que ela está fazendo é errado. Então, para ela não sentir culpa, ela nega a existência de Deus. Então assim, cara, como é que eu posso levar esse tipo de coisa a sério? Como é que eu posso levar esse tipo de coisa a sério? Nós aqui que estamos nos esforçando para conhecer as coisas como de fato elas são, para conhecer, cara, para tentar chegar de fato ao conhecimento das coisas, como é que eu posso levar isso a sério? Como é que eu posso tomar uma premissa que exige de mim muito mais fé, cara, e é uma premissa religiosa também, porque se a gente voltar para aquela explicação lá das quatro forças fundamentais, a pessoa criou um panteão de deuses gregos aí, né? Só que com apenas 4 deuses. É uma visão religiosa também. Então, eu não tenho como levar esse tipo de coisa a sério, cara. É um negócio extremamente infantil, uma coisa... Eu acho que chamar isso de infantil, de pueril, é uma... como é que eu posso dizer, cara? É uma ofensa às crianças, né? É uma ofensa às crianças, mas é pirraça. Pirraça. Ateísmo, cara, ateísmo é pirraça. Conforme o tempo vai passando, eu tenho cada vez mais certeza disso. A não ser que seja, né, o caso daquela pessoa que tem muitas dúvidas a respeito de muitas coisas e ela não conseguiu, não teve ninguém que transmitisse a ela e ela também não teve, né, um cara de pau, um filho da mãe desse. Tendo hoje em dia acesso a livros, tendo hoje em dia acesso à internet, tendo hoje em dia acesso a um monte de meios de informação, a pessoa não procurar informação. É pirraça do mesmo jeito também, né? Um cara de pau, pela caridade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau.